Tokyo Vice é a mais nova série da HBO Max, produzida aí por grandes nomes da TV e do cinema hollywoodiano, inclusive Michael Mann e o próprio protagonista da série. Vamos falar um pouco sobre Tokyo Vice depois da vinheta aí pra vocês. Okay, let's do this fucking shit. E aí galera, tudo bem com vocês? Fala aí seus bandos de nerdola, aqui sou eu, o Vic Trouxa de novo, mais um vídeo, dessa vez falando sobre a mais nova série da HBO Max, que é uma baita de uma série que eu tô assistindo e tô gostando muito, que até agora lançou 3 episódios, amanhã, dia 14, já lança mais 2, que é Tokyo Vice. Tokyo Vice é a história de um jornalista americano que começa a trabalhar em um jornal lá em Tóquio, no Japão, e ele entra para a parte investigativa, para a parte policial do jornal. E aí a gente vai começando a ver todas as histórias ali envolvendo crime no Japão, polícia, instituições e a própria Yakuza, né, que é a grande máfia japonesa e uma das instituições criminosas mais conhecidas do mundo e mais bem estabelecidas. Essa série é baseada no livro de mesmo nome de 2009, que reúne as memórias e os trabalhos de Jake Aldenstein, que é o protagonista da série e é o cara que escreveu o livro. O livro começa em 93, que é quando o protagonista começa a trabalhar em um dos maiores jornais do Japão, justamente na ala policial, e ele começa a entender ali como é que funciona o mundo criminoso, digamos, o mundo burocrático do Japão também, ali de Tóquio, que ele não estava tão acostumado assim, porque ele era um mero estudante de jornalismo tentando entrar pro jornal, os caras meio que faziam uma prova ali. O livro ele foi publicado em 2009, como eu já disse aqui anteriormente, e ele teve antes uma tentativa de ser adaptado pelo mesmo roteirista, o J.T. Rogers, que tentou adaptar ele para o cinema. Inclusive, quem faria o papel do Jake Aldenstein seria o Daniel Radcliffe, ele mesmo, que está cotado para ser o Wolverine atualmente e que fez o Harry Potter, né, que foi o protagonista da franquia do Harry Potter. Não deu certo e a ideia foi transportada para a TV. Eu particularmente acho que funciona muito melhor na TV, porque eu acho que na TV você consegue desenvolver melhor uma história, principalmente histórias que são baseadas em livros, né? Ou em quadrinhos de longa duração, que tem ali vários volumes numa continuidade só. Eu acho que Tokyo Vice é muito bem-vindo hoje em dia, né? É uma série que tem o seu piloto dirigido pelo grande Michael Mann, que é o responsável por 2 dos meus filmes favoritos, aliás, que é Fogo Contra Fogo e Colateral. É um baita de um diretor, um cara que consegue conduzir histórias sobre crime muito bem. É um cara que consegue conduzir neo-noir muito bem. Tem 3 episódios até agora. Os 3 episódios são excelentes. Eles te prendem muito bem. Eles desenvolvem a história muito bem. A gente começa ali a se importar realmente com o Jake Aldenstein. A gente começa a se preocupar com ele. E a gente começa a ficar envolvido em toda a trama que ele apresenta pra gente. Começa ali com umas paradas meio que supostamente envolvendo a Yakuza. E aí é quando o Jake vai descobrindo ali seus primeiros obstáculos em relação às matérias investigativas que ele estava fazendo. Isso sem contar em todo o preconceito que tinha com o fato dele ser o único estrangeiro em uma redação totalmente formada por japoneses. Aliás, é uma coisa que pega um pouco aqui, que é justamente essa questão do nacionalismo racista japonês, que é meio que uma herança que eles têm ali da época do Império do Sol Nascente e tal, toda essa parada. A série, tecnicamente, eu não tenho muito pra falar sobre ela, porque a série, tecnicamente, ela é soberba, uma coisa assim, muito, muito boa mesmo, de extrema qualidade. Essa série pra mim é papo de Emmy e Globo de Ouro daqui a uns tempos, né? Vamos ver essa temporada de premiação como é que vai ser, mas é uma grande série. A HBO sabe fazer muito bem as séries, ela dá ali orçamentos muito bons para que os caras possam fazer coisas realmente bem feitas. Tudo ali parece muito autêntico. Desde a questão da direção de arte, que é muito difícil de você passar autenticidade em coisas que se passam nos anos 2000,
porque foi meio que recente, porque os anos 2000 a gente não tem ele muito impregnado na nossa memória em questão visual, igual a gente tem os anos 80, os anos 70, por exemplo. E aqui ele consegue te transportar para Tóquio do começo dos anos 2000 muito bem, né? A série se passa em 99. Então, ele consegue te convencer de que aquela trama se passa em Tóquio no ano de 1999. Que geralmente é muito difícil de fazer em tramas que são ali no finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Quando a gente parte também para a questão da trama, a trama te envolve muito, né? Então toda essa parte técnica, tanto do roteiro, né? Tanto da fotografia da série, da edição, a própria direção de arte que eu já falei, eu não tenho exatamente o que criticar, porque para mim tudo ali é muito bom. Também tem toda a questão dele te convencer de que tudo ali passa no Japão, ele emprega atores japoneses. A gente tem mais uma vez o Ken Watanabe num papel excelente, né? Ele é um baita de um ator, é um cara que conseguiu vencer preconceitos aí contra atores asiáticos e conseguiu ganhar Hollywood, ganhar o respeito de vários diretores e produtores por lá, que não é fácil, certo? E pra mim é um dos melhores atores que tem até a atualidade aí. Ele vai contracenar com o Ansel Elgort, que é conhecido muito por Baby Driver e pela A Culpa das Estrelas também, digamos. Ele tá aqui fazendo o papel principal e eu acho muito bacana porque eles não tentam colocar todo mundo falando inglês na série. Não, a série tem muitos diálogos em japonês e os atores ocidentais falam japonês, o que pra mim ficou assim excelente, ficou muito legal mesmo. Você consegue inserir eles ali naquela realidade, você consegue convencer de que aquilo ali são pessoas realmente vivendo no Japão. Pra mim isso aí ficou espetacular. Tem diálogos em inglês, óbvio, tem diálogos em inglês, mas você vê os atores ocidentais falando muito em japonês por aqui. Então, pulando dessa parte técnica, são algumas reflexões que eu queria fazer sobre a série. Eu acho que é uma série muito importante para os dias de hoje. A gente vive tempos em que existe um certo descrédito em relação ao trabalho da imprensa e ao trabalho dos jornalistas. E eu acho que é importante a gente voltar a valorizar esses profissionais. Por mais que eu tenha várias críticas em relação aos jornalistas ou a forma como o trabalho é feito, às vezes, principalmente no ramo esportivo, eu acho que o trabalho do jornalista ele é muito importante, principalmente em tempos como esses agora, em que você vê muita fake news, muito boato, inclusive gente que tem poder compartilhando esse tipo de coisa, compartilhando desinformação. Eu acho que a gente tem que valorizar os bons profissionais. Ter um jornalista como protagonista, eu acho que é uma coisa importante também, porque te aproxima da profissão, humaniza essas pessoas. Porque muitas das vezes a gente esquece que por trás daquela manchete ou daquela matéria que a gente não gostou, tem um ser humano ali atrás. Eu acho que o mais importante é a gente fazer isso, a gente humanizar os profissionais de uma maneira geral. A galera reclama muito das séries que você meio que humaniza a polícia. Eu discordo. Ali são seres humanos que estão trabalhando, né? Essa série aqui, ela vai fazer isso. Ela vai humanizar jornalistas, ela vai humanizar policiais. Você vai conhecer aquela galera, você vai saber que aquela galera são simplesmente pessoas trabalhando, ganhando o seu pão. E aqui é muito importante porque a gente vê que o trabalho da polícia era meio limitado e o trabalho da imprensa em relação a como cobrir principalmente o crime organizado também era muito limitado. Então o Japão tinha esse grande problema de meio que não ter as notícias sendo amplamente divulgadas como elas deveriam ser. A gente vê o Jake Alderstein que realmente passando por esse tipo de problema. É muito comum a gente ver esse tipo de problema na série. Eu simplesmente acho sensacional o fato de que eles colocaram um assunto relevante como esse nos dias de hoje, né, que é a questão da boa imprensa, a questão da disseminação de informação, do fact-checking e tudo mais nessa série. Aqui não lida muito com essa questão de boato ou de fake news, aqui não lida com essa questão. Mas eu acho que é importante para a gente entender como é feito o trabalho do jornalista. Mais importante, eu acho que ele tira a gente da redação ocidental, que a gente vê, por exemplo, o Spotlight,
e ele traz a gente para uma realidade diferente, ele transporta a gente para uma nova realidade, que é a redação de um jornal japonês, que tem várias semelhanças ali, só que no fim das contas tem várias coisas diferentes na maneira como eles trabalham, na maneira como funciona o dia a dia deles e tudo mais. Aliás, é algo que eu acho muito legal aqui, é que eles desconstroem a realidade japonesa que a gente está acostumado a ver ou a ter uma certa divulgação aqui no Ocidente. Ele traz os japoneses de uma maneira muito mais, sei lá, humana. Eu sei que eu estou usando muito essa palavra, mas acho que é isso. A gente tem essa parada de achar que japonês é todo certinho, que japonês é todo timidozinho e tudo mais. Inclusive isso aí cai naquela questão da minoria ideal, algo do tipo. Tem um estudo em relação a isso, que as pessoas esperam que descendentes de asiáticos sempre sejam certinhos e que não cometam atos que nós ocidentais estamos acostumados a ver. Isso aqui ajuda muito a desmistificar esse lado. Você vê o Jake interagindo com seus colegas de redação japoneses, eles riem, eles sacaneiam uns aos outros, eles brincam um com o outro ali. É muito legal ver esse tipo de desconstrução da personalidade das pessoas lá no Japão. As pessoas são diferentes, as pessoas são únicas, né? Elas têm personalidades únicas e muitas das vezes a gente não vê isso aqui no Ocidente sendo muito bem trabalhado. Eu acho que são duas coisas muito legais que essa série ajuda a gente a refletir. Primeiro, o papel da imprensa na sociedade. E segundo, como a gente vê pessoas de culturas tão diferentes, né? A gente vê um cara ocidental ali trabalhando, estudando e vivendo 24 horas por dia em Tóquio. Muito legal ver essa interação, porque você vê ele completamente integrado à realidade, ele fala o idioma, ele está acostumado com a maioria das coisas, mas você vê que mesmo assim, às vezes ele é um peixe fora d'água, tem muitas coisas às quais ele se acostumou a fazer no Ocidente, que no ambiente de trabalho no qual ele entra, ele vê que é uma realidade completamente diferente. Ou seja, a realidade dele estudando e se virando como dava como professor de inglês antes de entrar na redação de um grande jornal japonês era muito diferente de quando ele entra num grande jornal japonês. No grande jornal japonês ele tem uma rotina de trabalho japonesa a qual ele não está acostumado, a qual ele tem que se adaptar. E é aí que entra um dos principais arcos da série, se é que eu posso dizer assim. Você tem o arco da polícia, você tem o arco investigativo, você tem a Yakuza, mas você tem muito a vida do Jake, né? A vida pessoal dele, o ser humano Jake Aldenstein. Você tem ali ele na redação, você tem ele lidando com problemas diários, você tem ele lidando com seus problemas familiares. Então eu acho que é uma série que vale muito a pena ver, não só porque tem uma trama boa, porque é muito boa tecnicamente, ou porque tem a mão do Michael Mann ali, mas também porque ajuda a gente a ver os jornalistas, os profissionais de imprensa de uma maneira mais humana. Hoje em dia a gente está com um problema muito grande de não conseguir humanizar as pessoas na internet. A gente acha que todo mundo ali é só um bando de robô que a gente pode xingar, destratar ou qualquer coisa do tipo, sem ter nenhum tipo de consequência real para aquela pessoa. Então fica a dica aqui, cara, do dia, que é justamente Tokyo Vice. Tokyo Vice é sensacional. Se você quiser estar lendo o livro, eu vou ver se tem o livro na Amazon. Se tiver o livro na Amazon, eu vou deixar meu link de afiliado aqui na descrição, aqui embaixo, valeu? Então galera, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um grande abraço, um grande beijo para vocês e até a próxima, valeu!